Beleza. Bom, a gente vai começar a aula e o tema de hoje foi um dos temas escolhidos também, que é missão difícil, mas não impossível. Na verdade, o que a gente vai ver aqui hoje, ele vai meio que somar com outras lições que a gente já tem passado. Então, parte do caminho aqui, eu acredito que vocês vão lembrando de algumas coisas que a gente já falou. E aí a gente vai encaixando, então, dentro disso daqui, que seria como se fosse um plano maior, somando aquilo que a gente já até viu em outras aulas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a missão que nós temos, que na verdade a gente já tratou um pouquinho quando nós falamos de chamado geral e chamado específico. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse chamado em ação. Então, que assim, essa missão em ação no meu dia a dia, tá? Então, vocês que estão aqui podem falar mais, podem falar assim, tudo assim, para a gente ter essa conversa aqui, né? E aí depois, se os outros quiserem falar no grupo, depois colocar algum comentário, aí já pode colocar também. Começando aqui ele é baseado no livro de Mateus, capítulo 10, né? E nesse capítulo, na verdade, no capítulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no capítulo 9, porque na revista aqui ele fala que ele é uma continuação, né? Jesus, ele começa o seu ministério, ele vai lá pro deserto fazer os 40 dias de jejum. Depois ele começa a fazer alguns sinais, e aí chega no capítulo 10, ele vai escolher os 12 discípulos, né? Aqueles que vão andar mesmo de perto com ele, né? Na verdade, a gente tem uma confirmação aqui que Mateus ele não é tão específico, de repente, como os outros livros. Mas ele vai falar sobre. Ele vai chamar os 12 e ele vai enviar esses 12, então, e vai dizer para eles o que eles vão fazer, né? E aí depois Jesus continua, tem o batismo de Jesus, e aí ele continua pregando e ele continua, né, o ministério dele até que ele vai para o céu. Nesse capítulo, então, ele vai falar, ele começa então citando os nomes dos 12, né? E é muito interessante que quando uma das coisas que eu tive que decorar quando eu fui fazer a prova, né, para você ser pastor, quando você passa pela banca, uma das coisas que a gente tinha que ter na cabeça era o nome dos 12 discípulos. Hoje eu já não lembro mais, não. Era o nome dos 12 discípulos e todos os livros da Bíblia. A gente tinha que saber, a gente tinha que citar todos, de Gênesis a Livros da Apocalipse. Bíblia? Os livros, todos os livros. Ah, tá. Que susto. Todos os livros. A gente tinha que citar, tinha que saber de Gênesis a Apocalipse, toda a ordem direitinho. Aquelas divisões lá, né? Pentateuco, histórico, poético, para frases menores, para frases maiores, tinha que saber tudinho, né? Agora, hoje, aí a gente não continua repetindo e, né, esquece. Mas, assim, é legal você decorar porque facilita para você na hora de procurar, né? Na hora de procurar, tipo, no culto, alguma coisa, você já sabe, é legal porque você já tem uma ideia melhor de onde está o livro, né? Mas vamos lá. No capítulo 10, então, a partir do versículo 5, Jesus ele começa a dar as instruções para eles, né? De como seria o trabalho deles a partir daqui. E aí ele fala algumas coisas que é meio assustador aqui, né? Algumas coisas assim até bem fortes, mas também dá instruções de como eles devem se comportar, dependendo de onde eles forem, né? Então, mas aí a gente vai vendo aqui no decorrer. Por quê? Hoje nós vamos falar então sobre a missão que nós temos, né? O chamado que nós temos, a missão que nós temos e o que pode acontecer no meio do caminho. Então, eu fiz deixa eu colocar aqui o meu negocinho. Dá para vocês verem? Aqui o meu bonequinho aqui, né? Que nós temos aqui, que somos nós. Então, vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Sim? Então, aí nós temos aqui, né? Nós temos aqui eu. Nós temos a missão. Aí, no meio do caminho, a gente vai ver que vai aparecer a oposição. E aí, dependendo da oposição, eu preciso saber qual vai ser a minha postura, tá? Então, eu tenho uma missão.
No meio do caminho vai aparecer a oposição. E ela pode, a gente vai ver que pode estar em vários lugares diferentes, né? Essa oposição pode estar em vários lugares diferentes. Mediante essa oposição, eu preciso estabelecer a minha postura, né? Diante disso. Então, nós vamos começar com a missão. Isso aqui tá fácil porque a gente já viu, quando a gente falou sobre chamado geral e chamado específico, a gente basicamente falou sobre isso, né? Então, vamos lá. Qual que é a minha missão? Deixa eu ver se eu acho que tinha um negócio aqui. Vamos lá, gente. Enquanto eu procuro, é que eu não tô acostumada muito com esse programa aqui. Quer dizer, com essa versão do programa. Mas vamos lá. Qual que é a minha missão? Lembra, o que era o chamado geral? Como assim? Eu fiquei perdida na pergunta. Quando a gente estudou sobre chamado geral e chamado específico, você estava nessa lição, Elaine? Quando a gente falou sobre Eu isso? acho que não sei, não me lembro, mas eu acho que não. Ah, tá. É porque, assim, nós falamos sobre chamado geral e chamado específico. Então, todos nós, quando nos convertemos, deixa eu voltar para minha tela aqui. Todos nós, quando nos convertemos, logo que a gente chega, né, que a gente se converte, aceita Jesus, a gente chega na igreja, nós temos uma missão, que é a missão geral, a missão que todos têm, né? Uhum. E depois, com o passar do tempo, você vai descobrir o seu chamado específico, né? Então, existe o chamado geral, que é para todo mundo, que todos nós temos que cumprir. E existe o chamado específico, que aí é aquele que é particular, teu, né? Independente do que outras pessoas perto de você vão exercer, aquele chamado, ele é teu, ele foi dado diretamente de Deus para você. Então, é o chamado específico. Caio, você lembra qual que era o chamado geral? Ah, eu não sei, acho que não, esqueci. O chamado geral, ele tá num versículo bem conhecido. Eu esqueci a referência agora, mas ide por todo mundo. Já comecei. Ah, e pregar o evangelho. Isso, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse é o chamado geral. Então, o chamado geral que todo mundo tem é o quê? É testemunhar daquilo que Jesus fez na tua vida. Então, isso é o que todos nós, a partir do momento que nós passamos por essa experiência, a missão que nós temos, vamos colocar assim, a missão que nós temos é passar para frente. Então, assim, é testemunhar, é falar, e aí tem várias maneiras de você evangelizar, né? De você passar isso. Seja pessoalmente, né, conversando ali com as pessoas que estão ali no seu contexto, seja no trabalho, na escola, alguma for, mas, ou, por exemplo, em eventos de evangelismo que nós fazemos como igreja, então, assim, então, o principal chamado geral é esse, é o ir de fazer discípulos, né? Então, eu evangelizar é falar, né, da sua experiência, testemunhar a sua experiência com Jesus, e o fazer discípulos é, então, aquela pessoa que se mostra interessada, então você vai fazer um acompanhamento com ela, que é o que a gente chama de discipulado. Então, você vai acompanhá-la na igreja, né, vai de repente participar com ela na escola bíblica, né, se ela decide pelo batismo, então se de repente ela tem alguma dúvida, alguma coisa, você pode ajudar essa pessoa. Então isso é o processo do discipulado. O ir de fazer discípulos é isso, né? Até que a pessoa tenha condições de ela começar a fazer o que você está fazendo. Então aí ela passa a compartilhar com outras pessoas a experiência de conversão dela, né? Então esse é o chamado geral. E aí você tem um chamado específico, que aí é uma coisa muito pessoal. Então, aí, não sei se o Caio lembra, na aula a gente foi falando, né? No dia que a gente teve essa aula, a gente foi falando o que provavelmente seria o nosso chamado específico. Então, como é que eu sei qual é o meu chamado específico? Normalmente, a gente acaba trabalhando no reino de Deus, na igreja, de uma forma geral, a gente acaba trabalhando em coisas que a gente se identifica mais. Então, por exemplo,
nem todo mundo na igreja vai trabalhar na música. Assim como nem todo mundo na igreja vai trabalhar na escola bíblica, como professor, né? Ou como assim. Nem todo mundo vai para a dança. Nem todo mundo vai para a área social. Nem todo mundo vai trabalhar, né, depende com liderança de departamentos. Então, você vê que esse é o chamado específico. Então, e aí você, imagino que você já consegue identificar qual é o seu chamado específico, né? Que você tem. Você pode ter mais que um, né? Não quer dizer que também você tenha um exclusivo. Normalmente você tem um que sobrepõe, mas você pode, de repente, ter um segundo ou um terceiro, mas que, de repente, não vai ser tão forte quanto esse primeiro, né? Normalmente a gente tem um envolvimento, né? Com um que é mais forte. Por exemplo, você consegue, Elaine, identificar qual é o seu chamado específico? A dança. Isso, né? Mesmo que você tenha outras atividades que você gosta muito, que você se identifica, que você se dedica, mas você sabe que a dança é o teu chamado específico, né? Porque é ali que você gasta todo o teu tempo, você procura se aperfeiçoar, né? Você tá estudando para isso, né? É ali que realmente teu coração tá, né? Teu coração tá ali, né? Então isso é o chamado específico. E aí você consegue identificar que é o específico porque não é todo mundo, né? Então é a hora que dá uma dividida, assim, cada um é o texto do corpo, né? Então, assim, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é olho, né? Nós temos várias partes, cada parte com a sua função. E essa mesma coisa acontece no chamado específico. Então, dentro da igreja, nós temos pessoas diferentes e que têm funções diferentes, e todas elas juntas formam a igreja, ou no caso, formam o reino, porque, por exemplo, a gente tem a Mobiesp, que a gente, né, tá aí sempre participando, trabalhando junto, as irmãs, né, que tem a Defesp, os homens que tem a Dobiesp, então, assim, tanto estadual como nacional, e ou até outras coisas que a gente se envolve também. Então, assim, o reino de Deus de uma forma geral. Então, o chamado geral, que é o ir de fazer discípulos, e o chamado específico, que é aquilo que o teu coração que o teu coração está muito mais envolvido, né? Algo específico em que aí nós até citamos alguns versículos ou alguns personagens da Bíblia, né? Como qual foi o chamado deles específico. Por exemplo, Noé. Qual foi o chamado específico de Noé? Ele tirar todos os animais lá pra não morrer. Isso, que era fazer a arca, salvar, né, todos os animais do. Então, assim, talvez, às vezes, o chamado, ele vai ser temporário. De repente, vai durar poucos anos, vai durar muitos anos. Então, isso é muito variável, né? Até porque Deus, ele vai chamando conforme a necessidade da igreja, né? Ou conforme a necessidade do reino. Então, de repente, como eu acho que eu dei o exemplo na aula que nós falamos sobre isso, por muitos anos eu trabalhei na escola bíblica, eu trabalhei com criança. Então, assim, foram mais de 15 anos, acho que quase 20 anos trabalhando só com criança. Hoje eu não trabalho mais. Então, assim, hoje o meu chamado específico não é mais trabalhar com criança. Hoje eu trabalho com jovens e adolescentes. Então, assim, foram mais de 15 anos aí trabalhando com criança na escola bíblica. Já não havia mais essa necessidade, a necessidade era outra. Então, o meu chamado muda para uma nova necessidade agora. Então, assim, o meu coração já não é mais o mesmo. Não entendam de forma negativa, por favor. Meu coração já não é mais o mesmo em relação a trabalhar com as crianças. Então, assim, aquela paciência que eu tinha, aquele amor que eu tinha de fazer os cartazes. Cara, eu desenhava os cartazes sabe, dos corinhos das crianças. Eu desenhava, fazia na mão, assim, os visuais, né, para as aulas, para versículos e tal. Nossa, eu fazia um monte de coisa. Pergunta se eu tenho essa mesma paciência para fazer hoje. Já não tenho, porque hoje meu trabalho é um outro, quer dizer, o meu chamado agora é outro, né? Não é mais voltado para as crianças, agora é voltado para os jovens e adolescentes. Então, você fala assim, Anne, vamos no Hop Hari e tal, junta a galera, vamos pro Hop Hari e tal, eu vou de boa, entendeu? Assim, minha coisa agora, meu foco agora mudou um pouquinho. Então, assim, mas essa é a diferença do chamado geral e chamado específico. E aí, no caso da lição de hoje aqui, então, vamos completar aqui. Então, qual é a minha missão? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vamos lá. A missão, então, qual é? O ID.
Fazei. Gente, desculpa que eu tô fungando um pouquinho, é porque eu ainda tô no finalzinho do meu resfriado. Fazei. Oh, meu Deus. Discípulos. E de fazer discípulos. Aí. Tá certinho aqui? Muito bem. Então, deixa eu mudar a cor. Não vai dar pra ver aqui. Aí. Então, a nossa missão, então... Ai, gente, vocês não estão vendo, né? Aqui, ó, agora vocês estão vendo? É que eu acho que eu só apertei e não vi. Não mudei. Então, a nossa missão hoje é essa, ir de fazer discípulos. Então, a missão de Deus para nós, né, para o eu aqui, é o evangelizar, né? É o testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, essa é a missão. Muito bem. Quando a gente olha lá para o capítulo 10 de Mateus, a gente vê que é isso que Jesus está passando para os discípulos lá, né? Que era justamente as instruções de qual seria a missão deles a partir dali, né? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no versículo, a partir do 5, né? Aí, assim, que diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidades dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só uma observação aqui. Por que Jesus está falando para eles não irem para outros lugares a não ser entre o povo de Israel, né, a casa de Israel? Porque o povo de Israel era aquele povo que tinha a promessa, por ser o povo escolhido, tal, e também era o que basicamente que tinha aquela esperança do Messias. Então, por isso que aqui no texto, ele está falando aqui que é para eles não irem para outras cidades, né? Os samaritanos, vocês lembram, né, da fama que os samaritanos tinham, né? E aí ele fala, não tomei rumo dos gentios. Gentios, lembra que de gentios era qualquer um que não fosse do povo de Israel, né? Ou que não fosse judeu. Então, por quê? Nessa primeira fase do evangelismo, de espalhar ali o evangelho, o primeiro povo a ser atingido era o povo judeu, porque eram eles que estavam, né, em primeiro, esperando. Eles já tinham essa esperança do Messias. Diferente de outros povos que, na verdade, nem tinham noção de que viria, que existia a promessa, né, que existia uma promessa de um Messias, né? Quem é que tinha conhecimento dessa promessa? Era o povo judeu. Então, por isso que a primeira turma, vamos dizer assim, o primeiro alvo que Jesus estabelece para os discípulos são os judeus, né? Mas por essa questão. Tanto que, mais para frente, principalmente quando Paulo entra, né? Quando Paulo começa a andar com eles, e aí a gente vai ver, então, Paulo brigando pelos gentios, né? Falando assim, não são só os judeus merecedores da salvação, os gentios também, né? E o próprio Jesus também, né, quando ele fala com a samaritana, tá, um pouco mais para frente, quer dizer, um pouco tempo depois, aí não é mais só para os judeus, passa a ser também para os demais, né? Mas o primeiro alvo ali de Jesus eram os judeus, porque eles esperavam o Messias, né? Eles já tinham essa promessa, eles conhecimento da promessa. Continuando lá, eu li até o 6, né? Aí o 7. À medida que seguirdes, pregai até o próximo. Pregai que está próximo o reino dos céus. Curar enfermos, ressuscitar. Aí o que eles vão fazer? Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. É esse versículo que muitas mães usam para você doar suas coisas, né? De graça recebeste, de graça dai. Não tá errado, né? Tá aqui, ó. Tá na Bíblia, tá vendo? Nossa, você recebeu de graça, então doa de graça também. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem no alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade de povoado que você entrarem, indagai quem neles é digno. E aí fica até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-o. Se, com efeito, a casa for digna, venha por ela a vossa paz. Venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós, outros, vossa paz.
Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, tá aqui algumas coisas aqui que a gente pode até aplicar para nós mesmos. Então, assim, vamos colocar aqui, vamos fazer uma listinha aqui na nossa missão aqui, que seria... deixa eu voltar vocês para minha tela aqui. Baseado no que a gente viu aqui, nessas instruções que Jesus passou aqui, o que a gente consegue tirar aqui, olha, vamos esmiuçar essa missão. Em cima daquilo que a gente leu aqui, assim. A gente falou que é o id pregai. Mas aqui ele está sendo um pouquinho mais específico. Então ele tem, obviamente que tudo aqui não cabe a nós. Até porque a gente nós não temos mais essa cultura do andarilho, né? Porque era uma coisa que eles tinham na época. Mas, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante aqui que ele fala, e é um comentário até na revista, em relação à abertura, né? Que ele coloca aqui, né? Se você tiver abertura, acho que no 14 e 15 ele fala, se você 13, 14 e 15. Se você tiver uma abertura, quer dizer que ele fala aqui, né? Se essa casa for digna, ou seja, se aquela pessoa se mostrar aberta a receber o evangelho, então conversa, investe tempo, né? Gasta um pouco de tempo, tenha mais paciência, né? Invista em oração e em discipulado com essa pessoa. Mas se a pessoa não tem interesse, ela fala aqui, né? Ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre as amizades. Acho que até a Elaine que perguntou, né? Quando a pessoa não quer ser ajudada, né? Acho que foi até a Elaine que comentou isso. E a gente falou assim, realmente tem gente que não quer ser ajudado. Então, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou simplesmente, eu tenho que deixar, porque eu não vou insistir se a pessoa não quer ser ajudada, né? Então, aqui, ele fala, se você tem abertura, né? Quer dizer, se a casa se abrir para você, então invista tempo, né? Naquela pessoa. E se ela não te der abertura, então segue para a próxima, né? Bom, ir para é que eu não sei se não sei se eu vou colocar aqui ir para outros lugares, porque ele fala de ir para cidades e povoados, né? Hoje a gente não tem essa realidade. Como é que a gente conseguiria adaptar isso para nós hoje? Porque hoje a gente, a não ser os missionários, né? Mas a gente não vai para outras cidades, né? Acho que é a mesma coisa que o pastor fala, né? Que primeiro acho que a gente tem que melhorar o bairro. A gente tem que fazer pelo bairro. Certo. Pelo bairro. A gente pode colocar aqui a família também, né? Que também não deixa de ser um campo missionário, né? A nossa família, ela é um campo missionário. O nosso bairro, quer dizer, aqueles que estão ao nosso redor, né? Os nossos vizinhos, tudo mais, né? Quem mais? Que mais poderia ser o nosso campo missionário? As Pode falar. coisas ao nosso redor mesmo. Serviço, escola, família. As nossas redes sociais, elas podem ser um campo missionário? Muito. Kai, você acha? Sim, porque se você ajuda uma pessoa, aquela outra pessoa ajuda a outra pessoa e vai passando adiante. Sim. E às vezes, principalmente em redes sociais, assim, nem sempre a gente vai ver se a gente atingiu ou não, né? Qual foi o efeito daquela. De repente, um versículo que a gente colocou, uma frase, né? Às vezes o pessoal costuma pegar, assim, por exemplo, pega uma frase de uma pregação né, e coloca só aquela frase. Então, ou algum vídeo, uma música. Então, são maneiras de você pregar também o evangelho para outras pessoas, né? Através das suas redes sociais. Ou até mesmo do seu testemunho, né? Então, por exemplo, quando você posta alguma coisa que aconteceu com você, ou nas programações da igreja, né? Tudo isso as pessoas estão olhando, né? Através das redes sociais.
Hoje eu tava até pensando o Hum, tanto de gente que a gente alcançou, né? Pelos nossos cultos, ou mesmo pelo EBD tá sendo remoto. aham. Sim, né? Hoje a internet está sendo um grande campo missionário, né? Principalmente porque a gente viu que o quanto aumentou o número de pessoas com ansiedade, com depressão, com angústia, né, e tanto mais, e que, na verdade, elas estão buscando mesmo nas igrejas, tal, esse alívio, né, para esses problemas, né. E às vezes pessoas de longe, né, pessoas de longe que através da internet conseguem entrar em contato, pedir uma oração, né, uma palavra. Eu estava comentando hoje, eita, eu estava comentando hoje lá na casa da minha mãe, eu sei, se viram que até os testemunhos de Jeová já arrumaram um jeito, né, de continuar. Agora eles não podem mais ir de casa em casa, né, não podem bater na casa, eles estão ligando. Você já... Ô, Arne, eu Oi. recebo ligação de uma moça Eu que, recebi ontem. tipo assim, ela liga, eu fico, tipo, mais ou menos uns 2 minutos com ela no máximo na ligação. Que ela Aham, vai, me liga, pergunta se eu tô bem, parece até minha amiga, sabe? Aí ela vai e, tipo, dá, tipo, escolhe um versículo e fala, tipo, uma mensagenzinha de esperança, assim, sabe? Tipo, uma mini pregaçãozinha. Bem aham. rapidinho. São Mas eles? porque eles ligaram pra mim, eu perguntei. Porque eu estranhei, né? Ela falou o nome dela, eu tô aqui junto com a fulana. Como E que era como o número? o nome dela? Ah, não vou lembrar. Eu não sei. Ela falou, tava ali com a Lourdes. Não era ela, Lourdes, mas era uma outra mulher e ela estava lá com essa tal de Lourdes. E aí ela começou a perguntar como é que eu tava, né, nessa questão da pandemia, como eu tava fazendo para não ficar muito ansiosa, como é que eu tava lidando, né, com isso daí. Ou não, primeiro ela perguntou por que que eu achava que tava tendo todos esses problemas, né. Aí eu falei, olha, enquanto o pecado existir no ser, né, no ser humano, enquanto nós tivermos essa condição de pecado, é, isso vai estar acontecendo, né. Aí depois ela falou, mas e como vocês estão fazendo pra passar, né, por isso daí? Eu sei que a gente começou a conversar algumas coisas assim. E aí no final, ela, posso continuar ligando pra você e tal? Aí eu até falei na hora, eu falei assim, olha, eu acho melhor você aproveita esse tempo pra falar com outras pessoas, né? Porque eu falei, eu sou evangélica e tal, então aproveita esse tempo pra falar com outras pessoas que não são. Aí eu perguntei, mas de onde é? Aí ela falou, não, nós somos testemunhas de Jeová, tal. E olha, tá vendo? Eles mudaram a estratégia, né? Em vez de agora, já que Ah, eles eu não não podem. perguntei quem que a moça era, não. Eu perguntei. Aí Eu vou a. perguntar de onde é. Mas deve ser. Mas ela não perguntou nada, tipo, como que eu tava lidando, não perguntou nada. Ela só simplesmente perguntou se podia continuar me ligando e dando essas mensagenzinhas de esperança que eles falam. Ah. Mas não me perguntou nada. Não, mas ela, porque eu perguntei, né? Eu perguntei de onde ela era. Aí Não, ela. mas eu tô falando que eles não perguntaram como que eu tava lidando, esses negócios da Ah, pandemia. tá. Não, pra mim ela perguntou. Mas acho que foi por causa foi a primeira ligação, né? Aí ela perguntou. Então você vê como, assim, eles já conseguiram adaptar a estratégia para essa realidade, né? Então eles não podem mais ir nas casas, não podem mais fazer os estudos como eles faziam, então eles estão fazendo isso por telefone, né? É uma boa estratégia, né? Assim, estão usando o que, estão se adaptando, estão usando o que tem em mãos agora, né? E aí ele continua, nós falamos sobre a missão, né? Então, quais seriam as aberturas, né? Ou os campos missionários que nós temos, né? Onde eu vou exercer a minha missão, que é o ir de fazer discípulos. Então, eu posso fazer no bairro, posso fazer na família, posso fazer nas redes sociais, né? E aí, quais seriam as oposições? Deixa eu voltar para a tela aqui. Quais seriam as oposições que eu encontro no caminho? Só falando aqui, você consegue. Será que a gente consegue relacionar algumas oposições? Então, tá, eu quero falar de Jesus para as pessoas. O que me impede? Ou o que pode me impedir de falar de Jesus para as pessoas?
Ah, eu acho que às vezes até a gente próprio pode impedir a gente Você diz a por conta, vergonha. então, do medo, da vergonha. Aham. É, locais em que a gente pode encontrar oposição. Locais. Uhum. Por exemplo, no texto aqui, a partir do versículo 16, ele vai falar assim, ó, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como a pomba. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa serão levados à presença de governadores, de reis, e servir de testemunhas e a eles e aos gentios. E aí, um pouco mais para frente, ele começa a falar aqui, por exemplo, no 21, um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão de se levantar contra os progenitores e os matarão. Serão odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem na cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Obviamente aqui ele tá dando um cenário assim muito mais catastrófico assim, né, do que de repente é a nossa realidade. Se você for falar de países onde o evangelho é proibido, então talvez você tenha uma realidade parecida com essa daqui, né, nos países onde existe a chamada igreja perseguida. Como, por exemplo, está acontecendo na China agora, como acontece na Coreia do Norte. Então, nos países que têm predominância muçulmana, então, assim, os cristãos ali são perseguidos, são levados à morte. Então, assim, há uma perseguição realmente como do jeito que ele está falando aqui. E aí, muitas vezes, essa oposição vem dentro da própria família. Então, por como ele fala aqui, que o pai vai denunciar o filho vai denunciar o pai. Então, e aí, obviamente, como eu te falei, a gente aqui não tem essa realidade tão cruel como a igreja, como esses países de igrejas perseguidas têm, de chegar à morte. Mas, às vezes, dentro da família, a gente acha também alguma oposição, né? Então, quando você tem, por exemplo, acho que a Elaine viveu um pouquinho isso, né? Acho que você viveu um pouquinho isso, enquanto Sim. só você vinha para a igreja, né? Como esse tempo que ficou só você na igreja, né? Antes de sua mãe e seu pai vir. Então, acho que você sentiu um pouquinho essa questão um pouquinho da oposição, né? Porque hoje, ó, não sei se você consegue fazer essa diferença. Você Uhum, lembra? sim. É porque antes eu era pequena, né? Não tinha tanta noção do que estava acontecendo. Mas Aham, agora eu consigo perceber. Sim, da minha mãe nem tanto, porque ela queria mesmo ir pra igreja, só que ela ia em outra igreja. Aí aham. depois ela foi, parou de ir lá e veio comigo. Mas meu pai, ele não queria ir em lugar nenhum, de jeito nenhum. E até, por exemplo, a gente pode colocar o exemplo assim, olha, por exemplo, a gente tem os cultos no domingo, a gente tem a escola bíblica e o culto no domingo. Mas aí chega no fim de semana, a sua família vai para um churrasco, vai para uma festa, vai para um casamento, isso aqui e tal. E aí você fica assim, né? E agora? Eu sei que eu tenho um compromisso com Deus e hoje era o dia de eu estar na igreja, mas a minha família quer ir para outro lugar. Então, talvez acho que a oposição que a gente tem hoje é um pouquinho mais essa, né? Não é tão cruel como foi colocado aqui, né? Nessa questão de ser entregue à morte, mas um pouquinho disso daqui. Então, essas diferenças, né? Então, assim, eu quero ir para a igreja, mas a minha família quer ir para uma festa, né? Ou quer viajar, tal. Também não estou falando aqui que você vai deixar de viver com a sua família para só ficar tocado dentro da igreja o tempo inteiro. Não, é obviamente que a gente tem sim que dar atenção à família. Isso é bíblico, inclusive. Né? A minha família ela tem muita importância. Mas a gente, querendo ou não, pega um pouquinho é, esse conflito, né? Então a gente pode colocar que às vezes o conflito pode vir até dentro da própria família. O conflito pode vir dentro de nós mesmos, né? Como você falou da questão do medo aqui, né? Acho que o medo e a vergonha entra aqui, né? Eu tenho vergonha
de postar certas coisas, eu tenho vergonha do que vão falar de mim, né? Do que os meus amigos vão falar de mim, né? Então, talvez, às vezes, minha oposição seja os meus ciclos de amizade, né? O que meus amigos vão pensar de mim quando eu falar isso? O que né, de trabalho, de escola, né? Então, talvez a oposição pode vir através dos amigos, né? Consegue pensar de mais algum? Caio, você consegue pensar de algum alguma outra oposição? O que pode se colocar diante de mim, assim, como uma oposição a cumprir a minha missão? Ah, a questão, bastante da questão que, voltando um pouco, do medo que você estava falando, que bastante pessoas têm medo do que as outras pessoas vão achar do que você acredita, do que você é. Uhum. Então, você acha que o medo, por exemplo, é uma forte oposição ao Sim, cumprimento da missão? Uhum. Verdade. Né? A vergonha e o medo, né? Então, é, assim, o medo e a vergonha de falar e o medo da reação, talvez, né? Esse seria uma grande oposição, né? Nós temos medo. Ah, se eu não me engano, o texto aqui ele fala sobre a questão de não ter medo. Se vocês estão com o texto aí. Ah, sim, ó, versículo 11. Ah, não, aqui ele já tá falando de uma outra coisa. É que eu vi o que o não ter mais e eu achei que era isso. Mas. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Porque aqui mesmo ele fala que nós somos entregues, mas que vocês não devem se preocupar. Eu não sei se é nessa parte aqui que ele fala que vocês virão para o tribunal, acho que é um pouquinho mais para frente. Que vocês serão levados ao tribunal, mas não se preocupem o que vocês vão falar. Ah, não, acho que mesmo aqui. Aqui no versículo 19. E quando vos entregardes, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora você será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo, o vosso Pai, é que fala por vós, né? E aí ele vai falar que o irmão entrega, tal, serão odiados por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim será salvo. Versículo 22. Ah, e aí ele fala, né, da questão da cidade, até que, né, vocês não correrão todas as cidades até que venha o Filho do Homem. Então, meu Deus, por que eu falei da questão do medo? Ah, tá, o medo. Então a gente vê aqui que Jesus mesmo ele vai meio que dando uma tranquilidade para eles. Então, olha, vocês não precisam ter medo do que vai acontecer. Talvez, assim, falando assim, pensando em nós mesmos, fica um pouquinho difícil de você falar assim, não vou ter medo, né? Talvez é um processo, talvez seja um processo até você conseguir quebrar esse medo de falar, né? Eu tenho não sei se não vou dizer que é medo, mas eu tenho um certo cuidado, certo receio. Por exemplo, quando eu cheguei na faculdade, eu não me apresentei como pastora. Eu me apresentei como Anne. Até porque na faculdade eu sou a Anne, aluna, como qualquer outro aluno ali dentro da sala. Né? Então, em certos lugares você tem que saber também. Então, ali dentro daquele ambiente, eu não sou pastora, eu sou a Anne, aluna. Né? Então, isso talvez até um zelo, um cuidado que a gente tem que ter em relação a isso, né? Acho que foi na semana passada que a gente falou da questão da construção da identidade, de que nós não devemos basear a nossa, né, construir a nossa identidade nos títulos, né, no poder aquisitivo, nada dessas coisas assim, né? Aliás, nessa questão de poder aquisitivo, a gente tá vendo um monte de mau exemplo, né? Essa semana foi o coitado do motoqueiro lá que acabou deu maior repercussão, né? Do que o cara falou dele. Querendo se ser mais só porque tinha mais dinheiro, né? Do que o coitado do entregador lá. Mas quando eu cheguei na faculdade, assim, no primeiro momento, eu não cheguei me apresentando assim como pastora, tal, né? Em alguns momentos nas aulas, principalmente nas aulas de sociologia, teve um dia lá que ela começou a falar sobre o início da igreja, tal. E aí a professora mesmo falou assim, olha, eu não entendo disso aqui e tal. Aí eu levantei a mão, falei, olha, eu sou formada em teologia e eu posso explicar que. Aí eu fui falar sobre, né, o começo da igreja, da igreja cristã, através de Constantino e tal. E aí eu falei, não, foi assim que começou. E aí depois o pessoal que fica perto de mim mesmo, também não falei assim de início,
Mas por quê? Depois que eu falei para os meninos que estavam perto de mim, e aí eu expliquei por quê. Eu falei assim, olha, hoje, principalmente em relação a pastores, existe um preconceito ruim, tão grande, que se num primeiro momento eu chegasse aqui na frente de vocês e me apresentasse como pastora, vocês não iam conversar comigo como vocês estão conversando agora. Então, primeiro que vocês conheceram a Anne, pessoa. Ah, então, a Anne, pessoa, é pastora, entendeu? Só que agora que vocês me conhecem, então eu tenho a liberdade de falar para vocês que eu sou, o que eu acredito e tal. E eles conversam comigo de boa, né? Um dos que conversa, um dos que fazem parte do meu grupo ali é ateu, a outra é homossexual, entendeu? Aí tem outro que vive acreditando em esse negócio de ufologia, sabe? Ele gosta desse negócio de planeta, de ET, esse negócio assim, muito louco, né? Tem outro que é católico. Então, assim, meu grupo tá bem variado, assim, né? Tá bem... Mas todos eles conversam comigo de boa, né? Então, mas por quê? Porque me conheceram, né? Então, por uma questão de quebra desses preconceitos, que por incrível que pareça, até mesmo no meio, assim, para quem é cristão, existe esse preconceito, até para quebrar esse preconceito, então, eu não fui falando assim de uma vez, né? Eu tive esse cuidado de que eles me conhecessem primeiro, né? E aí, depois que eles me conheceram, né, a gente tomou aquela liberdade, aquela amizade, aí eu falei. Então, eu falei, olha, né, eu sou pastora, eu, né, trabalho numa comunidade, tal. Então, aí, assim, eles aceitaram de boa. Assim, ninguém parou de falar comigo, não, sabe, não me deixaram de canto, de lado. Pelo contrário, me respeitam, né? A gente faz trabalho de ajuda, me ajudam quando tem que me ajudar, pede ajuda também quando precisa. Então, assim, acabou se criando uma relação ali bem natural, né? Mas justamente porque, assim, eu não tive medo de falar, mas foi meio que uma estratégia, né? Então, se eu sei que se eu chego direto e me apresento como pastora, eu vou ter uma reação deles, eu vou receber uma oposição, quer dizer, eu vou ter uma oposição por parte deles por causa desse conceito que as pessoas têm em relação aos pastores, então eu uso uma outra estratégia. Então, qual é a estratégia que eu uso? Primeiro, me conheça, né? E aí, me conhecendo, você vai saber que eu sou pastora, mas que eu ajo dessa forma, não sou igual que vocês veem aí na televisão, né? Ou essas famas todas que vocês têm. Então, assim, talvez o quebrar o medo seja pedir a Deus estratégias, né? Então, como é que eu quebro essa oposição do medo? Então, eu vou procurar uma estratégia em que eu possa ser bem-sucedida, né? Na minha missão. Então, se eu ir muito de cara, eu sei que eu vou ter uma reação, né? Uma oposição muito forte. Então, peraí, eu vou de uma outra forma, né? Então, não vou me esconder, não vou negar quem eu sou, mas eu posso usar uma outra estratégia para alcançar aquelas pessoas. Então, assim, é algo a se pensar. Talvez para vencer essa oposição do medo, é buscar em Deus estratégias, né? Dentro da família, às vezes é um pouquinho mais difícil de você trabalhar essa oposição, até porque, por exemplo, principalmente se vocês são menores de idade e tal, então vivem com os pais e tudo mais, então existe sim, tem que existir essa questão do respeito, né? Precisa, né? É bíblico, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Então, e aí pode ter certeza que Deus, ele entende, né? Quando, por exemplo, os filhos estão na igreja e os pais não estão, né? Então, você deve sim essa submissão aos seus pais. Então, de repente, o dia que ele fala, não, você não vai na igreja hoje porque você vai sair comigo. Tá bom, Deus entende isso, sabe? Ele não vai cobrar de você, porque ele sabe, ele entende, ele tá vendo a sua situação, ele sabe o que tá acontecendo. Então, ele não vai cobrar de você isso, como se fosse uma desobediência tua não tá indo na igreja porque sua mãe falou que você tem que ir em tal lugar com ela. Deus entende isso, né? E aí pode ter certeza que Deus vai trabalhando. É como o testemunho da Elaine, né? Deus foi trabalhando aí no decorrer dos anos e hoje a família toda está na igreja. Então, assim, e pode ter certeza que, né, se há essa posição dentro da família, na maioria dos casos tem. Obviamente tem gente que vai passar a vida inteira e não vai ter a família, né, na igreja com ela, né? E aí cada um, Deus conhece os planos, né? Deus sabe o final de cada um, né? Mas, assim, a gente não tem que se preocupar
como se nós estivéssemos desobedecendo a Deus ou alguma coisa assim, nessa situação especificamente, porque a gente sabe que Deus entende, né? Esse tipo de oposição, Deus entende e ele te abençoa, né? Ele continua te abençoando, tal, e te dando estratégias para você vencer essa oposição e daí, por que não trazer sua família também, né, para Cristo? Os amigos, a mesma coisa. Foi mais ou menos o que eu falei aqui em relação ao medo, né? Então, sim, mas aí quando a gente colocou aqui amigos, era em relação ao que eles vão falar de mim, né? Se eu começar a falar de Jesus aqui, como é que eles vão falar de mim, né? Acho que entra também na questão do medo um pouquinho, né? Da vergonha, do medo, o julgamento que os meus amigos vão ter de mim. Mas acho que com estratégias a gente também consegue vencer. E eu acho que aqui é muito forte a questão do testemunho, né? Um pouco do que foi falado ontem no inbox também, né? Como as pessoas te conheciam e como elas te conhecem agora. Então, o teu testemunho vai falar alto, né? Eu nunca esqueço, alguém falou que, eu não lembro quem foi, mas todo mundo vive citando, né? Que a Bíblia que o mundo lê é você. Então, assim, você dar uma Bíblia para uma pessoa, algumas vezes, de repente, ela vai abrir lá no Salmo 91 ou no Salmo 23 e vai colocar em cima da estante dela e ali ela vai ficar. Agora, a Bíblia que o mundo lê é a tua vida, é o teu comportamento, é o jeito que você fala, é o jeito que você reage, é o teu testemunho. Então, assim, essa é a Bíblia que o mundo lê. E aí os teus amigos, é isso que eles vão ver, né? Então, conforme você for se comportando, e você for mostrando para eles essa diferença, aos poucos ele vai quebrando essa oposição e aí você vai ter mais essa liberdade de cumprir a sua missão sem ter essa oposição dos amigos. Eu sei que é complicado, mas não é impossível, né? Como diz o título da lição aqui. É uma missão difícil, mas ela não é impossível, né? E aí depende se outros estivessem aqui, poderia até compartilhar, né? Não sei se o Caio ou até você mesmo, Elaine, já passou por alguma situação assim, dessa transformação de oposição por parte dos amigos. Nem Caio, nem... fala, Elaine. É difícil, eu acho que no serviço, porque, tipo assim, lá trabalha junto comigo, né? Que eu sou mais próxima, uma moça que ela é católica e a outra, tipo, ela não tem religião, ela simplesmente acredita em Deus, mas ela não tem religião. Aí, tipo assim, elas ficam falando algumas coisas às vezes que, tipo, eu não concordo. Aí, eu vou falar alguma coisa, eu tenho que ter cuidado, porque elas já falaram assim, que tem algumas igrejas evangélicas que são chatas, que não sei o que, não sei o que, que as pessoas são não sei o que. Falou assim, não, pera lá. Que não são todas assim. Porque cada igreja tem sua doutrina, cada igreja vai fazer o que acha certo. Então, não são todas as igrejas assim. Aí eu vou tentar explicar da minha forma, mas não sei, às vezes eu sei que elas se convenceram, mas tem outras vezes que eu não sei o que tá passando na cabeça delas, né? Uhum. Foi mais ou menos, não sei, acho que eu contei numa outra, não sei, eu contei pra um monte de gente, eu não sei, nunca sei onde eu conto as coisas, mas foi o que eu falei quando eu tive uma conversa que eu tive em particular com a professora de sociologia, né, porque ela e um outro aluno, durante a aula, começaram a meter o pau nos pastores e nas igrejas evangélicas, porque faziam oposições, como é que é? Um pastor lá, o menino falou que um pastor tinha criado estava tentando criar uma lei, ou criou uma lei, ou propôs uma lei lá, que trans não poderiam competir em, em, em esportes, por exemplo, que fosse feminino. Então, é, por exemplo, no vôlei, nas lutas, né, de tipo MMA, essas coisas assim. É, então, ele estava colocando uma lei que não podia, né? Que pessoas trans não podiam competir, homens trans, no caso, não podiam competir com mulheres, né? Em esportes femininos, em categoria feminina. E aí metendo pau, porque não? Porque esse cara pode saber que ele é hipócrita, porque ele fala assim na frente, mas aí atrás ele vai procurar, e não sei o que, e falou um monte. Aí os dois começaram a falar um monte, eu só escutando, só escutando, só escutando. Quando terminou a aula, como eu não gosto de debate, eu não gosto dessas coisas assim, então terminou a aula, eu mandei uma mensagem para a professora. Falei, professora,
Você precisa tomar cuidado para não generalizar essas coisas, porque foi falado, né, falou-se tanto contra a igreja, mas na verdade não são todas as igrejas, não são todos os evangélicos que são assim. E aí eu me identifiquei, eu falei, olha, eu sou pastora e eu trabalho numa comunidade na periferia e conheço outros pastores e padres que estão fazendo trabalhos maravilhosos, principalmente agora na pandemia, né? Trabalhos relacionados ao terceiro setor, que deveria ser atendidos pelo governo e não são. E é as igrejas que estão lá suprindo essas necessidades. Então, não dá para generalizar e dizer que toda igreja é ruim, que todo pastor ou todo padre é ruim, e que, né, meteu o pau desse jeito. Eu falei, toma cuidado com essa questão de generalizar. Aí depois ela me respondeu, desculpa, né, se fui mal interpretada, não era isso a minha intenção, e realmente eu também estou acompanhando aqui, estão fazendo um trabalho muito bom, tal. Tá. Mas não adiantou nada, né? Porque chegou na outra aula também, entrou no outro assunto, ela generalizou de todo jeito, de novo. Eu falei, meu Deus, por isso que eu não perco meu tempo com discussão. Eu não tenho essa paciência. Mas alguns momentos eu perco a paciência, eu falo. Inclusive, quando o menino falou isso daí, eu, na hora, já abri meu microfone e eu falei, olha, não concordo com essa questão Porque eu falei, gente, teve a menina lá da luta, a menina que, não sei se é boxe ou o que era, que ela foi obrigada a lutar com um trans e a menina morreu. Aí eu falei, mas como que eu vou aceitar uma coisa dessa? Sabe? Não, pô, a menina morreu, ela foi obrigada a lutar contra o cara, né? Porque fisicamente era o cara. Ela foi obrigada, senão ela seria expulsa da competição, né? Ela não poderia lutar mais, ela não queria, porque ela sabia que não tem como você comparar um corpo de um homem e o corpo de uma mulher e colocar os dois para lutar. Óbvio que ela ia perder, né? Óbvio que ela ia sair machucada. Mas mesmo assim ela foi obrigada a lutar e por força de lei, porque naquele país já existe uma lei de que na pessoa trans ela pode, né? Um homem trans ele pode participar de competições femininas. Essa menina morreu. Aí eu falei, gente, mulheres estão morrendo por causa disso. Como é que eu não vou aceitar uma lei dessa? Mas aqui no Brasil, eu falei, bom, no Brasil não existe hoje. Mas quem disse que daqui a alguns anos, se não for criado um mecanismo de defesa, como é que eu vou dizer que daqui a alguns anos isso não vai acontecer aqui no Brasil também? Já não tinha jogadora de vôlei que estava lá, jogando no feminino? Né? Que até foi mó auê também, né? Porque disseram que ele não conseguiu fazer fama, não conseguiu ganhar fama no masculino, aí acabou indo pro feminino para ver se melhorava a fama dele, né? Então, assim, já tava meio que, né, meio que acontecendo. Se não cria-se esse mecanismo de defesa, quantas mulheres não iam sofrer e morrer por causa disso? Aí o menino já ficou quieto, a professora também já nem falou mais nada. Eu falei, então, certas coisas a gente tem que se levantar tal, mas eu não sou muito de discussão, não. Por que a gente tava falando disso? Que não me lembro. Oposição. Dos amigos, né? Oposição Isso. do. Aí que você falou da questão de se posicionar, né? Em relação à igreja. E aí isso acaba entrando, acho que o que a gente está falando aqui acaba entrando nessa questão do. Deixa eu colocar aqui de novo. Dessa questão da postura, né? Então, qual é a minha postura? Deixa eu colocar, cadê um? Ai, gente, esse aqui é o CorelDRAW, meu bonitinho, mas eu tô totalmente perdida nas ferramentas dele aqui. Ai, gente, cadê o lápis? Mão livre, velho. Que bonitinho, que horrível. Mas, aqui. Então, a gente tá entrando aqui mais nessa questão da postura também, né? O que a gente que a gente falou agora por aqui, a gente acabou entrando um pouquinho. Ai, gente, não. Postura. Qual é a minha postura, então, em relação a essas oposições? Então, uma das coisas que nós falamos, o quê? Estratégias, né? Buscar em Deus estratégias para vencer essas oposições, né? Como eu vou vencer a vergonha? Como eu vou vencer o medo? Como eu posso administrar essa questão na família? Como eu vou administrar essas questões em mim mesmo, né? Para mim, como eu vou fazer para vencer, né? Essas coisas? Como eu vou administrar em relação aos meus amigos, né? A oposição que pode vir pelos meus amigos. Então, estratégias. Que mais? Que mais a gente
Qual postura eu vou assumir? Teve um outro negócio aqui que ele comentou na revista que eu achei legal. Que até entra um pouquinho nessa questão da abertura, né? Quando a gente fala das aberturas, se a pessoa te der abertura ou não. É, Nossa, esqueci agora. Evitar. Evitar. Meu Deus, como escreve excesso? É assim? Acho que é, né? Evitar excessos. Eu achei Tá muito certo. Tá certo? Eu achei muito Uhum. interessante o que o autor colocou aqui. Deixa eu Eu ver. acho. Aqui, pior que aqui no Cora não tem como. Nem sei. Eu nem tô enxergando. Ah, aqui dá pra dar zoom. Deixa eu ver se eu acho aqui que o autor fala. Ele faz uma observação aqui, ó. Quando citado vida no mundo virtual, Face, Twitter, Insta, por exemplo, considere sempre o uso do bom senso em relação ao tempo gasto para não deixar de viver a vida real. Não, não é esse. Cadê? Ai, meu Deus, ele fala sobre em vez de você ficar mandando um monte de coisa. Eu devia ter destacado. Eu não tô achando aqui, mas ele fala assim, quando você aqui, acho que eu achei. Cumprir a missão de Jesus integralmente certamente o levará a não ser uma pessoa mais popular. Não, não é isso. Ai, gente, sumiu. Mas ele fala assim, que em vez de você ficar mandando, é melhor. Ai, cadê? Nossa, gente, sumiu a parte do texto. Eu devia ter marcado. Aqui, achei. Como alguém já disse, se no Oriente existem os xiitas, no Ocidente existem os chatos. Você não precisa ser chato para falar do amor de Deus. No Face, por exemplo, não encha o feed dos outros com mensagens apenas evangeliquez ou apenas evangélicas. Antes, busque em Deus e poste o que ele lhe disser. Certamente, uma frase vinda de Deus trará mais resultado do que 50 frases apenas evangélicas. Apenas evangélicas. Eu achei muito interessante que ele colocou isso aqui. E não é verdade, gente? Fala, os excessos. Verdade. Muita verdade. Tanto que quando eu tava falando com as meninas do serviço, eu falei assim, que eu acho que tem muita gente que não gosta das igrejas por conta de algumas pessoas que frequentam as igrejas, por conta de algumas atitudes, né? Os exageros, né? Então, aí é o evitar os excessos. Então, tá vendo? E é uma estratégia também. Então, assim, ao invés de ficar, tudo bem, eu vou usar as minhas redes sociais, né? Minhas redes sociais, ela é um campo missionário. Então, eu vou usar a minha rede social para falar de Jesus para as pessoas, né? Mas como? Evitando, né? Falando, sim, mas evitando excessos. Então, assim, tomar cuidado com as palavras. Então, tem certas palavras que só entende quem está dentro da igreja. Quem está fora da igreja tem certas expressões que elas não entendem. Então, assim, eu posso evitar alguns tipos. Falar na língua das pessoas mesmo. Então, como é que Jesus fazia para falar, né? Para ensinar as pessoas? Ele usava as parábolas. E parábola era o quê? Era uma coisa que era da rotina das pessoas. Então, eles tinham muito essa questão da fazenda, né, da plantação, tal, era uma coisa muito forte no meio deles ali, no dia a dia deles. Então, quais os exemplos que Jesus usava, ou como é que Jesus falava? Eram justamente coisas que eram dali, da realidade deles. Jesus não usava palavras difíceis, termos assim, tal. Paulo também, quando pregava, ele também usava coisas que era ali, da cultura, da rotina das pessoas. Ele só usava palavras mais difíceis quando ele estava no meio de pessoas que tinham um grau de estudo maior, que tinham uma exigência maior em relação aos termos que ele ia usar, né, os argumentos que ele ia usar. Então, ele usava, por exemplo, quando ele estava na sinagoga com os fariseus ou com outras pessoas, que ali era um nível diferente. Então, e aí ele falava né, no nível daquelas pessoas. Mas quando ele estava falando com o povo lá né, nas aldeias, nas cidades, conforme ele passava, ele usava as palavras que aquelas pessoas entendiam. Então, assim, não sei se a gente pode colocar aqui, então, termos. O que a gente pode colocar aqui? Termos. Bom senso.
Não, em relação a usar termos usuais, né? Então, é as palavras do dia a dia, é os termos, né, que as pessoas entendam. Então, eu já ouviram falar do tal do evangeliquez, né? Aí tem, ô varão, você tem Deus tem um propósito na sua vida, tal. A pessoa vai ouvir uns negócios desses e vai falar, não tô entendendo nada que você tá falando. Entendeu? Varão, eu não sou bambu. O que você tá falando? Propósito? Não sei o que é isso. Vaso? Deus vai derramar o óleo, unção? O que é isso? As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de linguagem, com esses termos. Então, o que eu posso falar? Eu posso usar coisas simples, né? Por exemplo, hoje, o que está acontecendo muito? É pessoas, né, com ansiedade, com medo de toda essa situação, da pandemia, da morte. Então, eu posso usar frases de ânimo, né? E aí não preciso usar termos difíceis, né? Olha, lembre-se que você não está sozinho, né? Estou orando por você. Nossa, super simples isso. Estou orando por você, né? Abraço virtual. Passei aqui para te dar um bom dia, sabe? Coisas simples. Então, termos usuais. Então, coisas fáceis que do dia a dia, né? No nosso dia a dia e que a gente pode usar, né? É uma postura ou é uma estratégia aqui que a gente pode usar com essas pessoas hoje, né? Falando de redes sociais, né? E sem exageros, como ele falou aqui. Vale mais uma palavra que realmente Deus tocar no seu coração e falar assim, ó, manda um oi, estou orando por você, para aquela pessoa. Talvez só aquilo que você vai falar naquele dia. Mas só isso vai ser uma grande diferença. Diferente do que você escrever ou disparar, né? Que nem o pessoal pega aquelas imagenzinhas de... Tipo, sabe aquelas imagenzinhas de bom dia, né? Tem bastante gente que põe com versículo e tal, e dispara para um monte de gente, assim. Às vezes não tem um alcance tão grande quanto, né? Uma coisa mais pessoal, né? Então, eu acho que ali você está cumprindo a missão, você está cumprindo esse ID aqui, essa missão, nesse campo missionário aqui, que são as redes sociais, você está cumprindo de uma forma, assim, uma estratégia boa de se usar, né? De se pensar. E aí, gente, tá dando o nosso horário. Mas para encerrar aqui, a gente não terminou aqui, né? Mas no final do capítulo 10, depois ele vai falar um pouquinho sobre as dificuldades. Um versículo que eu achei interessante aqui, que minha mãe sempre fala, gente, que eu acho muito, muito interessante. E aí eu também peguei. Falei, gente, isso é coisa de mãe, cadê? Nossa, hoje eu tô difícil para achar as coisas, hein? Deixa eu voltar para mim aqui. Meu Deus. Que ele fala que nada vai ficar escondido. Vê se vocês acham. Nossa, meu nariz. Vê se vocês acham. Acho que tá no capítulo 10 mesmo que ele fala que não é para esconder nada. Acho que é o 26. É o 26. Portanto, não os temais. Ele está falando aqui. Vamos pegar antes para a gente entender o contexto, né? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, né? Aí aí ele fala, o que vos digo ao escuro, declarem em luz, e o que vocês ouviram, né, aqui baixinho de mim, declarem em voz alta. Mas, esse versículo 26 minha mãe usa muito aqui, quando ela quer, fala assim, coisa de... E aí, Caio, ó, sua mãe também fala isso aqui? Fala assim, ó, não esconde nada que Deus revela. Às vezes. É incrível, gente. Minha mãe sempre fala isso aqui, ó, não adianta esconder, que Deus mostra, hein? Aí ela fala assim, ó, eu vou orar pra Deus revelar. E o pior que aparece. Pode ver que não fica por muito tempo. É aquela coisa do mentira tem perna curta, né? Então, chega uma hora, não tem jeito, tem uma hora que vai. Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Ó de onde saiu o mentira tem perna curta. Tá vendo aqui, ó? Nada fica oculto. Tudo se revela.
Eu falei, gente, interessante isso aqui, né? É coisa de mãe, mas tá aqui na Bíblia, gente. Mentira tem perna curta, tá vendo? É, nada, pois nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, toma cuidado que vocês fizerem escondido, porque Deus dá um jeito de revelar. Dá um jeito de mostrar. Ele tá falando aqui, ó. Nada fica escondido. Então, vai, anda direitinho no seu caminho, faz a coisa certa, né? Que aí você não vai ter problema. Entendeu? Mas eu acredito, assim, fechando aqui o que a gente, né, que a gente estudou hoje, então, assim, nós temos uma missão que foi dada por Deus, né, para nós seres humanos, que é justamente levar essa esperança da vida eterna, levar essa esperança de salvação para as pessoas, né, aquela experiência que nós tivemos, transmitir essa experiência para outras pessoas. A nossa missão, ela tem um lugar. Nós temos os campos missionários que nós colocamos aqui, que é o bairro, que é a nossa família, ou as redes sociais. Então, são alguns campos missionários que nós temos e que nós podemos atuar, né? Nesse meio tempo, vão vir oposições. A partir do momento em que eu tomo essa posição, essa decisão, né, de cumprir a minha missão, de cumprir a missão, as oposições vão aparecer. E essas oposições podem ser como a vergonha, pode ser o medo, pode vir dentro da minha própria família, ou de nós mesmos, essa briga interna de você ter a coragem de fazer as coisas, né? Ou não, simplesmente me acomodar e eu fico aqui onde eu tô, ou mesmo de amigos. Então, foram algumas oposições que nós colocamos aqui. Mas para todas essas oposições, então, nós podemos adotar algumas posturas para vencer essas oposições e cumprir a nossa missão. Então, algumas dessas posturas é o quê? Buscar estratégias para que eu possa alcançar um melhor resultado na minha missão. Evitar os excessos, então, para que eu não me torne uma pessoa chata, que eu não torne uma pessoa, sabe, que ninguém quer conviver comigo, ninguém quer ouvir falar de tanto que eu falo e me torno maçante, me torno chato. Então, não seja um chato, como diz aqui a lição, né? E use palavras simples, use coisas simples para atingir as pessoas, porque não adianta nada você querer falar difícil, né? Ou usar termos que, de repente, às vezes nem você mesmo não está entendendo o que você está falando, muito mais aqueles que não têm contato nenhum com o evangelho, né? Só para terminar aqui, eu vou ler o que ele coloca aqui no final da lição. Então, ele coloca aqui, então ele finaliza com alguns pontos. Abrace a causa de Cristo como um verdadeiro soldado. E aí ele coloca a referência aqui em 2 Timóteo 2,4. Dirija-se a todos os seus amigos e conhecidos, ensinando e sinalizando o reino de Deus. Não se preocupe com recursos. Deus cuidará de você. Que aí, acho que no texto aqui ele fala, né? Você vê as aves do campo, tal, eles não colhem, tal, e Deus cuida. Então, assim, não se preocupe com o que você precisa, que Deus vai prover. Use da melhor forma as redes sociais para falar o amor de Deus, sem ser chato, que é o que a gente estava falando até agora, né? Feitos os primeiros contatos pelas redes sociais, transporte para o mundo real as amizades, levando esses seus contatos para a igreja. Aí ele coloca aqui João 1,46. Não se preocupe ou tenha medo diante de situações de oposição. Deus estará presente. Então, essa aqui é como ele finaliza aqui a lição. Então, são todas essas coisas aqui, né? Resumindo aqui que a gente colocou, que dá para a gente colocar em prática e cumprir a nossa missão. Então, nós temos uma missão, é uma missão difícil, né? Não é fácil. Se você olhar aqui, tem o versículo, aqui, o versículo 34, ele fala aqui, olha, não pensei que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homens, pai, filho, mãe, entre nora e sogra. Assim, os inimigos dos homens serão da sua própria casa. Aí depois ele vai seguindo. Então, e ele fala numa outra parte lá, ele fala, o 16, né? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como serpentes, simples como a pomba. E aí depois, mais pra frente, ele fala, né? Eles te perseguirão por minha causa. Então, assim, é uma missão difícil, essa que nós temos, mas não é impossível. E se nós buscarmos as estratégias certas, a gente consegue cumprir a nossa missão, né? E aí é como ele falou aqui, é buscar em Deus a direção, as estratégias, a coragem, a sabedoria, para poder cumprir a nossa missão, né? E aí ela vai se tornando cada vez mais fácil, né? E a gente tem que agradecer a Deus que hoje a gente ainda está num país
e que nós temos uma certa liberdade, né? A gente fica, ainda mais hoje, a gente está vendo muita notícia de países que está cada vez mais difícil você se pronunciar ou se posicionar como um cristão, né? Graças a Deus, como você sempre vem orando, né? Graças a Deus a gente ainda tem a liberdade de ter uma porta aberta, de poder ter uma Bíblia, de poder falar que nós somos cristãos, de poder ouvir uma música evangélica em casa, né? Sem ter aquele medo de ser preso, de ser morto, né? Graças a Deus a gente ainda tem no Brasil essa liberdade. Não sei por quanto tempo, né? Porque algumas perseguições, algumas coisas já estão aí também. Eu não sei se vocês viram, mas eles estão querendo colocar um projeto de lei que pastores e assim pessoas que se apresentam como evangélicas, elas não podem concorrer a cargos políticos. Eu não sei se vocês viram isso aí, mas eles estão tentando passar uma lei que se você não pode, por exemplo, se você é pastor, você não pode é, tipo chegar na sua igreja e falar, olha, eu estou concorrendo, tal. Então você não pode usar aquele meio evangélico para se beneficiar, vamos dizer assim, como político. Então eles já estão tentando separar as coisas ali e tal. Já estão tentando botar umas barreiras. Então, assim, aos pouquinhos as coisas estão começando a acontecer aí se voltando contra o cristão, né? E aí a gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda tem tempo, enquanto a gente ainda tem liberdade, né, para cumprir a nossa missão. Até o dia que Jesus volta e aí acabou, né? Aí é só a eternidade. Certo? Hoje nós conseguimos terminar a nossa lição, né? Missão difícil, mas não impossível. E aí, na semana que vem, a gente continua. Gente, eu estou seguindo a lista que alguns me mandaram, mas se vocês quiserem sugerir algum assunto, alguma coisa, vocês podem, tá? Diga, Elaine. Não, fala. Tá, então, se vocês quiserem continuar mandando sugestões de temas, além desses temas que a gente está trabalhando, vocês podem mandar, tá? De repente, no inbox surgiu uma dúvida específica, quer trabalhar esse assunto na escola bíblica, então pode trazer que a gente vai andando junto, tá? A gente vai caminhando junto, a gente vai trazendo os assuntos, tá bom? Então, a gente fica aqui por hoje, né? Vamos orar rapidinho para a gente terminar, e aí na semana que vem a gente volta com o próximo assunto, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, como nós falamos aqui, Senhor, a liberdade que nós temos ainda de sermos cristãos, de podermos falar do teu amor para as pessoas, de poder testemunhar com a nossa vida, com o nosso testemunho, aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E nós aprendemos hoje que nós temos uma missão que foi dada por ti, que é justamente transmitir para as pessoas o teu amor e a esperança da vida eterna, que essas pessoas também podem ter, né? Que elas também são alvos do teu amor, do teu sacrifício na cruz e merecedoras também, Senhor, da salvação. Mas nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê estratégias, nos dê coragem para passar por essas oposições da melhor forma possível e possamos manter a nossa postura, Senhor, de cristão, e onde nós estivermos, Senhor, e que possamos trabalhar nesses campos missionários que nós aprendemos aqui hoje, que possamos alcançar, Senhor, as pessoas que precisam, né, ser alvo da tua salvação. Abençoe as nossas famílias, Senhor, todas as famílias da nossa igreja que são representadas, para que todos, Senhor, sejam abençoados por ti, todos possam ter harmonia na sua casa, e todos também, Senhor, possam ser alcançados. Assim nós te pedimos, Senhor, dá-nos a coragem, dá-nos ousadia e dá-nos sabedoria, Senhor, para cumprir a tua missão nesses campos missionários. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, pessoal. Então, ficamos por aqui e aí na semana que vem a gente continua. Para o pessoal que vai assistir depois, essa aula depois, se quiserem colocar algum comentário, alguma coisa lá no grupo, pode colocar, tá bom? Que aí não tem problema, a gente pode continuar conversando sobre isso, tá bom? Espero vocês na semana que vem.